Eu quero nesta oportunidade compartilhar com você uma mensagem bíblica, uma mensagem que fala aos nossos corações. E a mensagem tem como tema: o que os filhos de Deus são? Baseado em João capítulo 17, versículo 17, que diz o seguinte: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Meus amigos, minhas amigas, que a paz de nosso Senhor reine no seu coração e no coração de toda a sua família. Então, o que os filhos de Deus são? Em primeiro lugar, os filhos de Deus são remidos pelo precioso sangue de Cristo. Nós temos aqui uma referência bíblica na primeira carta de Pedro, o capítulo 1 e o versículo 17 e 19, que diz o seguinte: ora, se invocais como Pai aquele que, sem acepção de pessoas, julga segundo as obras de cada um, portai-vos com temor durante o tempo da vossa peregrinação, sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que foste resgatados do vosso fútil procedimento que vossos pais vos legaram, mas pelo precioso sangue, como de um cordeiro sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo. Então, nós fomos remidos pelo precioso sangue de Cristo. E Pedro aqui, ele é bem categórico, esclarecedor, que não foi a prata, o ouro, que nos remiu, mas foi o precioso sangue do Filho de Deus, derramado na cruz, que nos constituiu como filhos de Deus, remidos, alcançados pelo poder da morte vicária de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, em segundo lugar, o que os filhos de Deus são? São guardados pelo poder de Deus. Você se sente guardado pela a graça de Deus, pelo poder de Deus, pela virtude do Altíssimo? Nós vemos Isaías falando da seguinte maneira. Isaías, capítulo 41, versículo 10, o profeta Isaías diz o seguinte: não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo e te sustento com a minha destra fiel. Então, os filhos de Deus são guardados pela mão poderosa de Deus, a destra do Senhor. E o profeta Isaías, nas suas palavras, ele claramente diz que o poder de Deus está em ação em favor dos filhos de Deus, nos fortalecendo e nos abençoando poderosamente. Então, o que os filhos de Deus são? Em terceiro lugar, nós temos o Espírito Santo fortalecendo os filhos do Altíssimo. Nós somos fortalecidos pelo Espírito Santo. Paulo, na sua carta aos Efésios, capítulo 6, versículo 10, Paulo ele fala da seguinte maneira, usado pelo Espírito Santo, ele diz o seguinte: quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Então, os filhos de Deus são fortalecidos e nós temos a certeza de que o poder de Deus, de que a mão do Senhor está estendida ao nosso favor, agindo em todas as áreas da nossa vida. Então, o que os filhos de Deus são? Fortalecidos pelo Espírito Santo. Poderoso Espírito de Deus, age na minha vida, age na tua vida. Você tem esse fortalecimento? Ou você anda enfraquecido, desmotivado, desencorajado? Saiba que no Senhor
E na sua palavra você encontra fortaleza, ânimo para prosseguir avante e ser um vencedor. Em quarto lugar, o que os filhos de Deus são? Santificados pela palavra de Deus. Você lembra do versículo, do texto inicial? João capítulo 17, versículo 17, quando o Senhor Jesus diz assim: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Nós vemos aqui a oração do Senhor pelos seus discípulos, pela igreja. E o Senhor pede: Pai, santifica eles na verdade. E o que é esta verdade? É a palavra do Senhor. É as Escrituras sagradas que nos santifica. Então, o Filho de Deus, ele é santificado pela palavra de Deus, tendo por certo, através dessa santificação, a vida eterna. Sendo santificados, temos por certo a vida eterna com Deus. Em quinto lugar, o que os filhos de Deus são? São instruídos pela a palavra de Deus. Meu amigo, você tem sido orientado pela palavra de Deus? Quem é que te orienta? Quem é que te dirige? Quais são os princípios que você obedece? Qual é o Espírito que te rege? Então, o Espírito Santo, ele usa a palavra, as Escrituras. Se você está sendo guiado pelo Espírito Santo, o Espírito de Cristo, diz a Escritura Sagrada, você é um filho, você pertence a Deus. Se você não é guiado pelas Escrituras Sagradas, infelizmente, meu amigo, você está se dirigindo a um local, a um lugar, a um destino que não é bom, que não é um destino de glória, que não é um destino de alegria, que não é um destino de felicidade, mas aqueles que estão sendo dirigidos pelo Espírito Santo, instruídos, ou seja, doutrinados, ensinados, ademoestados, aconselhados pela palavra de Deus, esse sim, o destino é a presença do Senhor, a glória eterna, a felicidade eterna. Em último lugar, o que os filhos de Deus são? Encorajados pelas promessas de Deus. Nós vemos lá em Josué, capítulo 1, versículo 8, ele sendo encorajado pela promessa. Assim como eu fui com Moisés, Josué, eu sou contigo também. Tu vais entrar na terra prometida com este povo. Confia em mim. Agora tem uma coisa, medita na palavra, na minha palavra, nas Escrituras, dia e noite, para que você seja bem sucedido, para que você tenha sucesso. Então, quando nós somos encorajados pelas promessas de Deus, e as promessas de Deus, Deus é fiel para cumprir todas as suas promessas. Sinta a coragem, a ousadia de obedecer a palavra e saber que a promessa de Deus está te alcançando, que a promessa de Deus vai ser certa, o seu cumprimento na sua vida. Então, o que os filhos de Deus são? São aqueles que vão alcançar a glória eterna. Fique com essa palavra. Medite do seu coração, porque as Escrituras de Deus traz a instrução, a verdade, para que possamos ser bem-sucedidos nesta terra e no porvir. Que Deus te abençoe, que Deus te ajude, hoje e sempre, em nome do Filho de Deus, o Senhor Jesus Cristo. Amém.